Bom dia, gente. Mais uma sessão do cálculo, 18 de junho. Hoje estamos um pouquinho atrasado, 7h50 já, né? Vamos começar a resolver os exercícios, as dúvidas de vocês para a prova. Da última sessão ficaram pendentes alguns exercícios, tá? 2 na verdade. Era o 30, letra M, e o 35, se eu não me engano. Já tem gente pedindo mais 2 aqui. Acho que dá pra gente tentar fazer todos eles. E uma coisa que eu queria avisar também, eu não sei se vocês receberam no e-mail, né? Mas os monitores gravaram uma solução ultra detalhada de todos os testes da P1 e P2 do ano passado, tá? Então, se vocês quiserem entrar lá no Disciplinas, tem o link, eu coloquei o link para a solução deles. É uma lista de vídeos no YouTube, então vale a pena vocês assistirem também, se tiver um tempo. Porque tá muito detalhada mesmo. Eu fiquei contente de ver o trabalho deles. E na prática, cada exercício demora em média 20 minutos. Né? Tem exercício lá que o vídeo tem 40 minutos para ele resolver um teste. É claro que se você estiver resolvendo, ou estivesse fazendo a prova naquela ocasião, não ia demorar tanto, mas ele explica cada passagem, diz cada teorema onde está entrando, por que é importante, então, retomando os conceitos nas soluções. Está bem legal mesmo, tá? Então vamos lá, eu vou fazer na ordem do que ficou pendente da aula passada, na verdade. Então o 30M, que o Iago tinha pedido, o 35 alguém tinha pedido, e já tem mais 2 aqui, tá bom? Então vamos passar lá para a luzinha, compartilhar a tela com vocês. E a gente começa a resolver, tá bem? Ótimo, já está aparecendo. Eu vou pegar o enunciado também do 30M para colar na luzinha ali. A gente já consegue fazer uma coisa melhor, né? Não precisa reescrevê-lo. Tá aqui. Tá, então era esse exercício, né? O limite do log de 1 mais x² sobre x0 cotangente x quando x vai para 0, né? Então vamos lá, quando x vai para 0, né? Vamos escrever aqui entre aspas, tá? Isso é uma indeterminação do tipo x tendendo para 0, o numerador tende para 1. Desculpa, lá dentro do log para 1, né? Então log de 1 que é 0 e o denominador também tende para 0. Arco tangente tende a π sobre 2 e o x tende para 0. Então embaixo vai dar 0 vezes π sobre 2. Tá? Então 0 sobre 0. Podemos tentar L'Hopital, né? Pelo L'Hopital, o que vai dar isso? Né? Vai ser o limite. A gente deriva o numerador. A derivada do numerador, derivada do log é 1 sobre o que está lá dentro, vezes a derivada do que está lá dentro, né? x² derivada de 2x. E aqui eu vou ter uma derivada de um produto. Então vai ser arco tangente de x, derivada do primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro e derivo o segundo, tá bom? Então, se esse limite existir, o original vai ser igual a ele. Então, vamos lá, segue com as contas aqui, né? Tira os mínimos todos. Aqui eu vou ter limite quando x tende a 0, 2x sobre 1 mais x2. E aqui eu vou ter 1 mais x2. Deixa eu escrever o arco tangente assim para ficar mais curto, tá? Arco tangente de x mais x, tudo isso dividido por 1 mais x2. Claro? Vou dividir a luz aqui. Bom, indo em frente, cancela aquele 1 mais x2, né?
ficar com 2x sobre 1 mais x quadrado, arcotangente de x, mais x. O que vai acontecer aqui? Quando x vai para zero, você continua... desculpa, eu falei uma bobagem ali, né? Eu falei que o arcotangente tendia para π sobre 2, mas não, ele tende para zero. X tende para zero, não para o infinito. Então, x indo para zero, de novo eu tenho um zero sobre zero aqui. E aí você pode dividir por x, por exemplo, para tentar ver o que acontece, ou aplicar o L'Hopital mais uma vez, né? Dividindo por x, você ia ficar com o numerador 2 e embaixo você ia ter arcotangente de x sobre x, vezes 1 mais x quadrado mais 1, né? Então eu precisaria ver o que é o limite, quando x tende para zero, do arcotangente de x sobre x. Mas quando x vai para zero, o que é isso? É de novo um zero sobre zero. Então eu posso tentar aplicar um L'Hopital. Isso vai dar 1 sobre 1 mais x2 dividido por 1, né? Quando x vai para zero, e esse limite é 1, tá bom? Então fiz isso aqui no rascunho, gostei, porque vai me ajudar, né? Então guardo isso aqui de canto. Então vou dividir em cima e embaixo por x, tá? Eu poderia aplicar o L'Hopital de novo aqui, seco, né? E aí eu ia ficar com a derivada do numerador, que é 2. Vamos fazer do jeito que eu falei, depois a gente vê essa solução outra, se é melhor ou pior, tá? Então, divido em cima e embaixo por x, eu vou ter 2 sobre 1 mais x quadrado, arcotangente de x sobre x, mais 1, tá bom? Então, para calcular, quando x vai para zero, o numerador constante igual a 2, o denominador, esse cara aqui tende para 1, aqui é 1 já, né? Aqui também já é constante igual a 2. Então, esse cara aqui, quanto que ele vale, né? Quando x vai para zero? Ele é um zero sobre zero, é essa continha que eu tinha feito. Uma dela lá para baixo não precisa tanto assim, né? Então, esse cara a gente calcula assim. Vou pôr aqui. Bom, então eu resolvo essa coisa desse jeito e, portanto, isso aqui me permite concluir que esse limite aqui é 1 quando x vai para zero, tá bom? Então, qual que é a brilhante conclusão? O numerador é 2, o denominador vai tender para quanto? 1 vezes 1 mais 1, 2, então esse limite aqui é 1, tá bom? Deixa eu fazer um pouquinho menor aqui. Esse cara aqui, ele tende a 1. Tudo bem? E por que ele tende para 1? Por conta dessa observação na nuvenzinha aqui. Tá claro? A outra opção, né, é saindo daqui, se aplicar o L'Hopital novamente, né? Vamos ver o que dá. Com o L'Hopital eu teria que olhar para o limite. Quando deriva em cima 2, a derivada do de baixo vai ser o quê? Já vejo a observação lá, só um minuto. Derivada do de baixo é deriva o primeiro, copio o segundo, mais... Quando eu copiar esse e derivar esse, quem que é a derivada do arcotangente? 1 sobre 1 mais x quadrado, né? Vai ficar isso vezes 1 sobre 1 mais x2, que é 1, tá aqui, mais a derivada do x, que é 1. Esse limite existe? Olha, quando x vai para zero, né, que eu escrevi aqui, x tendendo a zero, essa parcela aqui tende para zero. Então vai ficar 2 sobre 2. 1 também, tá? Então, tanto faz você aplicar de novo o L'Hopital aqui ou dividir em cima e embaixo por x e fazer aquela observação que eu fiz ali. Tá bem? Deixa eu ver o comentário ali na solução, ou no chat. Professor, 30L da lista, pode ser, já está no jeito aqui, eu faço ele agora e depois a gente passa para o 35 e depois o 27. Tá?
Vamos lá, 30, letra L. Vou tirar uma foto da tela de novo aqui, para a gente ter o enunciado. 30L. Isto. Ok. Esse aqui, né, Daniel? Tá. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Quando x tende para 0, pela direita, o que a gente tem aqui, o 1 sobre x. Como x tende a 0 pela direita, 1 sobre x vai tender para mais infinito e o logaritmo para menos infinito. Tá? Então é uma indeterminação desse tipo. O que a gente pode fazer? Qual que é o truque? É tirar o mínimo, né? Para primeiro transformar essa subtração, essa diferença entre infinitos, num quociente. Então a primeira coisa é fazer isso aqui. Ao tirar o mínimo, eu vou ter 1 mais x ln de x dividido por x. Tá? E aí quando x tende para 0, quando x tende para 0, eu vou ter aqui em cima uma indeterminação, né? X ln de x. É uma indeterminação, vai ser um 0 vezes mais infinito. E aqui eu vou ter um 0 pela direita. Então não é um 0 sobre 0. Eu não posso aplicar o L'Hopital diretamente aqui. Tá? Pode aplicar o L'Hopital? O denominador tende para 0, o numerador eu não sei. Tá? Isso aqui não vai tender para menos 1. Ou até poderia, não sei qual é o valor, né? Então, para estudar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que olhar aqui em separado, deixa eu fazer de outra cor. Vou ter que estudar quanto vale limite, quando x tende para 0 pela direita, de x vezes ln de x. Tá? E aí, esse cara, a gente pode escrever, ele é um 0 vezes menos infinito, né? É uma indeterminação, posso tentar escrevê-lo dessa maneira. Quando x tende para 0 pela direita, ln de x dividido por 1 sobre x. Tá? Uma expressão totalmente análoga à anterior, mas agora eu tenho o quê? Aqui embaixo, o denominador tende para mais infinito e o numerador para menos infinito. Então, vamos tentar um L'Hopital, né? Tenho infinito sobre menos infinito. Derivando, eu vou ter 1 sobre x. E no de baixo eu vou ter menos 1 sobre x quadrado. Tá bom? Quando x vai a 0. Isso é, cancelando o que dá para cancelar aqui, o limite quando x tende para 0 pela direita, sempre. Só que na lousa, né? X no número é menos x. Tá bom? Então, esse limite existe é igual a 0. Portanto, esse aqui existe é igual a 0 pelo L'Hopital. E, portanto, esse cara aqui tende para 0. Esse cara aqui tende para 0 pela direita. Então, eu tenho um numerador que tende para 1 e um denominador que tende a 0 pela direita. O mais infinito. Então, aqui deixa eu escrever em branquinho para não ter confusão. Isto aqui. Tá bom? Então esse era o L. Alguma dúvida? Acho que não. Tá bom? Desliguei a tela de vocês sem querer, já volta. Isso. Tá, o próximo que pediram era o 35 e depois a gente vê... tem o Ivan também pediu 1.8, né? Tá. Vamos lá, vamos fazer... Ivan, a gente já faz o da lista 1, tá? Vamos limpar aqui a lista 2. Mas nada pode entrar na frente, tá? Então, é o 30 aqui. O próximo, vamos ver o 35, tá? 35, ele é um exercício inteiro. Eu não preciso... Na verdade, ele é gigante, né? O enunciado.
é um teste também, né? Vou tentar copiar o enunciado dele. Uma coisa sobre funções racionais. Bom, então esse é o 35. Ele é essa coisa de transferência do FUVEST é para prova de transferência externa, tá? Então vamos lá. Você tem uma função aí cujo gráfico está desenhado abaixo, tá? Então ela é uma função que é o quociente de dois polinômios, tudo bem? E aí o que você quer saber é como é que eu posso estudar os graus dos polinômios em vista do que está acontecendo aí, tá? Então, olhando para algumas coisas. Primeiro, a gente consegue inferir que existe uma reta horizontal aqui, né? Uma reta horizontal da qual a função se aproxima, tanto no menos infinito quanto no mais infinito, né? Então, se isso aqui, por exemplo, for um valor L, vamos dizer assim, tá? O que a gente tem desse gráfico? Que o limite, quando x vai para mais infinito, e também no menos infinito, tá? Poderiam ser valores diferentes, não importa. Mas, bom, nesse caso aqui a gente vai ver que vão ter que ser iguais, tá? P de x sobre Q de x, que é a minha f, né, o quociente de dois polinômios, é um certo número L. Tá? Então pergunta, qual é a chance, ou qual é a única possibilidade que pode ter a respeito desses graus para que o limite no infinito seja L, um número, tá? É L minúsculo aqui, né? Isso aqui só é possível se os dois polinômios tiverem o mesmo grau. Vocês concordam? Importante observar que esse L aqui, a gente está vendo ele é diferente de zero, tá? Por que isso? Ó? Se o numerador tivesse um grau maior que o do denominador, por exemplo, fosse um polinômio x ao cubo mais 3x aqui, embaixo x mais 1, o que você pode dizer a respeito disso no infinito? Se o grau do de cima é maior que o grau do de baixo, tá? Ele vai ter que explodir ou para mais infinito ou para menos infinito aqui, vocês concordam? Grau de P maior que o grau de Q. Porque você vai ter uma potência maior no numerador, e aí você faz aquele truque de colocar em evidência o x elevado a essa potência, e aí você vê que embaixo vai sobrar uma coisa que tende para zero, vai ficar uma constante e uns certos termos tendendo para zero. A gente fez isso, né? Lembra, como é que você mostra que x² mais 3 sobre x mais 1 tende para infinito no infinito? Puxa x² em evidência, cancela o que você puder cancelar e você conclui, tá bom? Agora, pode tender para mais infinito ou para menos infinito, aí depende do sinal dos coeficientes dominantes de P e Q. E a mesma coisa, né? No menos infinito ela também, ou vem do mais infinito ou vem do menos infinito, dependendo dos coeficientes. E se o grau do P for menor que o grau do Q, tá? Vou tentar fazer com rosinha. O que vai acontecer? Ele vai ter que tender para zero, né? Tudo bem? Ou assim, ou por baixo, não sei como. Mas vai ter que ser uma coisa dessa natureza aqui. Tá? Então, rosinha é o que acontece se o grau do P for menor que o grau de Q. Tá bom? Então, como não vejo o gráfico da função tendendo nem para infinito, nem para zero, e sim tendo uma assíntota horizontal num nível L que não é zero, forçosamente os dois polinômios têm que ter o mesmo grau. Tá claro? Para concluir, o que mais que a gente observa? A gente observa que tem dois pontos aqui, olha. Tem esses dois pontos aqui, vamos dizer P1 e P2,
de modo tal que a função tende para infinito nesses pontos, né? Qual que é a única chance de um quociente de polinômios tender para infinito? O de cima, nesses pontos, tem que tender para uma constante e o de baixo tem que tender para zero, tudo bem? Então, eu tenho dois pontos, pelo menos, dois pontos que são raízes de Q e que não são raízes de P, tá bom? Ou melhor, que pode até ser uma raiz do Q e do P simultaneamente, mas ela é uma raiz de multiplicidade maior no Q do que no P. Então, por exemplo, esse ponto P1 pode ser que o numerador valha zero e o denominador também, mas para tender para menos infinito, ele tem que ser uma raiz de ordem ou de multiplicidade maior de Q do que a multiplicidade dela em P. E, na verdade, como tanto pela direita quanto pela esquerda tende para menos infinito, a gente vê que a multiplicidade do Q é duas unidades maior que a multiplicidade do P. Então, por exemplo, se o P não tem raiz nesse ponto P1, eu garanto para você que a multiplicidade do Q é par e é pelo menos 2. Porque se fosse ímpar ia tender para mais e para menos infinito por um lado e pelo outro, né? Só pensar na fatoração do polinômio, tá bom? Então, este cara é uma raiz de Q, com certeza, e este cara é uma raiz de... também é uma raiz de Q, com certeza. Então, o meu polinômio Q tem pelo menos duas raízes. Se ele tem pelo menos duas raízes distintas, o grau dele tem que ser maior ou igual que 2. Tá bom? Então, eu falei muito mais até do que precisa, mas o fato do x tender para P1 da f de x, do quociente, ser igual a mais infinito, implica que Q1 tem que ser uma raiz... Desculpa. P1 é uma raiz de Q. Porque se não fosse uma raiz de Q, eu poderia substituir e o limite daria um número, né? Ia ser P calculado em P1 e Q calculado em P1. E o limite? Aí aqui tem essa coisa dos laterais, né? Mas x tendendo para P2 pela direita é mais infinito. Então, o importante é que deu algum infinito. O trocar de sinal ali, pela direita e pela esquerda, não é importante nesse caso. E o x tendendo a P2 pela esquerda da f ser menos infinito, isso garante que o P2, o ponto P2 que está ali, é raiz de Q também. Já vejo os comentários, só um minutinho. Se você tem dois pontos distintos que são raízes de um polinômio, isso implica obrigatoriamente que esse polinômio tem que ter grau do Q, né? Denominador pelo menos 2, né? O teorema fundamental da álgebra. Eu não posso ter um polinômio de grau 1 com duas raízes. Tá claro? Vamos ver os comentários aqui. Yasmin. Não entendeu por que se o grau do P é maior do que o Q, tende para mais ou menos infinito. Vamos lá. E a Olivia também não entendeu uma outra partezinha aqui. Em P1, não seria tender para menos infinito? Ah, eu escrevi mais infinito ali. É verdade, você tem razão. É menos aqui, né? Vamos lá. Aqui é menos infinito. E a dúvida da Yasmin, né? Vamos pensar num caso concreto, olha. Vamos olhar o que acontece quando x tende para mais infinito. Um polinômio de grau 5 dividido por um polinômio de grau 3. Tá? Quanto que dá esse limite? Olha, agora a gente já tem ferramenta de sobra para calcular isso, né? Poderia até apelar para um L'Hopital se você quisesse aqui, né? Eu tenho infinito sobre infinito, tá bom? E aí você aplica L'Hopital, vai ficar x um polinômio de grau 4 com outro de grau 3, enfim. Você vai derivando aplicando L'Hopital sucessivas vezes, tá?
Dá para fazer isso assim. A outra opção é você colocar um x à quinta em evidência. E você vai obter o quê? No numerador você tem x à quinta que multiplica 1 mais 3 sobre x ao cubo mais 2 sobre x à quinta. Tá? E no denominador você põe um maior grau em evidência que é um x ao cubo, né? Então você vai ter 1 mais 2 sobre x quadrado mais 1 sobre x ao cubo. Tudo bem? Cancelando o que você pode cancelar, tá? Vai ficar... Aqui sobra só um x quadrado, tudo bem? Eu vou escrever aqui só para não ficar repetindo essa expressão longa. Isso aqui é um x quadrado. Esse cara, quando x vai para infinito, essa parcela vai para zero, essa também. Então, o que está aqui dentro do parênteses tende para 1. O que está aqui dentro desse parênteses também vai tender para 1. E esse cara que está aqui tende para infinito. Mais infinito, no caso. Tudo bem? Então, não é menos 1, né? É a setinha que faltou. Tende para 1, tende para 1. Então, quando x tende para mais infinito, esse cara tem um comportamento típico de um x quadrado vezes uma coisa que tende para 1. Então, ele tem um comportamento de tender para mais infinito. Tudo bem? Então, quando o grau do numerador é maior que o do denominador, é isso que acontece. Tá claro? Se tivesse alguns coeficientes fosse negativo, ia ter um sinal de menos aqui, ia virar menos infinito. Tá bom? E de maneira totalmente análoga, o que vai acontecer? Se o x tendesse para menos infinito aqui, esse cara também ia para mais infinito e ia dar igual. Tá bom? Então essa situação do gráfico que eu rabisquei as bordas no infinito ali em azul clarinho. Tudo bem? E se tivesse invertido, imagina que o x ao cubo está em cima e o x à quinta está embaixo. Você ia ficar com x quadrado no denominador, esse treco ia tender para zero. Então você ia ter a situação dos gráficos rosinhas ali. Tudo bem? Ficou claro, né, Yasmin? Legal. Deixa eu ver. A Olivia pergunta a parte das raízes do P1 e do P2 serem raízes do Q de x. Vamos lá. O que a gente percebe? Deixa eu mudar a cor para a gente conseguir enxergar. No ponto P1, a função tende para menos infinito, não é? Sim, estamos vendo aqui. Se ela tende para menos infinito, é possível... Faz de conta que o limite no ponto... Vou escrever. Então, se o limite, quando x tende para P1 de Q de x for um certo valor, um número, A, tá? Diferente de zero. E também não é infinito não, né? Então, se ele não tender para zero, o que eu posso dizer? Que o limite, quando x tende para P1 de f de x, quem que é? F é um quociente de polinômios. Polinômios são funções contínuas. Então, como é que eu calculo o limite de um quociente de duas funções contínuas quando o denominador não é zero? Basta substituir. Isso aqui vai dar P de P1 sobre Q de... desculpa. Não tem mais o limite, né? Como o denominador não é zero, eu posso simplesmente substituir. São quocientes de funções contínuas. Então vai dar P, ou melhor, escrever F de P1, que é P de P1 sobre Q de P1. Isso é um número, tá? Então, se o denominador não tende para zero, o limite daria um número real, que é o valor, a divisão dos dois polinômios. P calculado em P1 sobre Q calculado em P1. Tá claro? Ou seja, não teria como tender para menos infinito no P1. Então, a brilhante conclusão é que para esse limite, para o gráfico da f tender para menos infinito, o denominador no P1 tem que valer zero. E aqui é a mesma coisa. Se o denominador no P2 valesse 5, quanto que ia ser o limite? P calculado nesse cara dividido por 5. Então,
Para ter chance da função racional f explodir para infinito no ponto P2, o denominador dela tem que tender para zero. Tá? Então, o denominador, o polinômio q, tem dois pontos diferentes onde ele vale zero. Se ele tem dois pontos diferentes onde ele vale zero, é porque ele tem duas raízes distintas. Se ele tem duas raízes distintas, o grau dele é pelo menos 2. Poderia ser maior do que 2, tá? Por exemplo, podia calhar do P2 ser uma raiz do numerador e do denominador, né? Podia acontecer uma coisa assim, né? A f de x, tá? Vamos pegar aquele P2 ali, faz de conta que ele é menos 1, tá? Então ele ia ser x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. X mais 1, né? Estou pensando ali no menos 1, tá bom? O grau do de baixo é 3. O grau do de cima é 1. E o limite, quando x tende para menos 1 da f de x, quanto que vai ser? Ah, em cima é 0, embaixo é 0, mas você consegue cancelar, né? Então fica 1 sobre x mais 1 sobre x mais 2. Aí eu vou ter que olhar, quando x tende para a direita, x tende para menos 1 pela direita, isso aqui vai dar um... Quando cancelar vai ficar só 1 sobre x mais 1, né? Então, tendendo a menos 1 pela direita, vai dar um 0, tender para 0 por valores positivos. Vai ser mais infinito. E tendendo a 0 pela esquerda, vai ser menos infinito. Tá bom? Então não é que o grau... O fato dele ter duas raízes não implica que o grau seja obrigatoriamente 2. Tá? Ele pode ter grau 3. Mas se ele tiver grau 3, por conta de eu ver que vai para mais infinito de um lado e menos do outro, em cima eu teria que ter uma raiz também. Essa diferença entre os graus, entre a multiplicidade da raiz P1 ou P2 ali no numerador e no denominador, essa diferença tem que ser ímpar, para garantir que vai para mais infinito por um lado e menos no outro. E no P1, a diferença entre as multiplicidades das raízes do P1 como raiz do numerador e do denominador, a diferença tem que ser par, porque pelos dois lados ela tende para infinito com o mesmo sinal dos dois lados. Tudo bem? Ah, você queria entender, a Lara, né? O que aconteceu com a razão quando cruzou o eixo X? Vamos ver. Ah, deixa eu colocar a caneta preta para a gente chegar neste ponto aqui, né? Esse ponto é um ponto onde o quociente vale 0, né? P de x sobre Q de x vale 0. Quando que isso acontece? Isso pode acontecer quando P vale 0, tá bom? E pode acontecer também quando P e o Q valem 0, ambos têm uma raiz nesse ponto, mas a multiplicidade do numerador é maior do que a do denominador. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um ponto onde P e Q valem 0, mas esse cara é uma raiz de multiplicidade maior no numerador do que no denominador. Ou seja, quando você fatorar e cancelar, ele fica lá em cima no numerador e, portanto, vai tender para 0 e o de baixo vai tender para um número nesse ponto. Tá? Então, este pontinho aqui me garante que o polinômio P tem pelo menos uma raiz real. Então, o grau do P é maior ou igual que 1. A observação que a gente fez no P1 e no P2 mostram que o grau do Q tem que ser pelo menos 2. E a observação sobre a assíntota horizontal mostra que os graus têm que ser iguais. Então, um tem que ter grau pelo menos 1, o outro tem que ter grau pelo menos 2, mas eles têm que ser iguais. Então o grau tem que ser pelo menos 2 para ambos. Tá bom? Então um gráfico desse tipo é... Você não vai ver um gráfico desse tipo se você tiver um quociente entre dois polinômios ou de graus distintos ou de mesmo grau, mas com grau 1, por exemplo. Tá? Então uma função racional do tipo ax mais b sobre cx mais d nunca vai poder ter um gráfico desse tipo.
São quocientes de polinômios de graus iguais, idênticos, mas ambos com grau maior ou igual que 2. Tá bom? Beleza. Então matamos o 35. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tem o 27 da lista 2. Tá, o 27 já, quem pediu já conseguiu entender. Deixa eu dar uma olhada quem era o 27. Tá, o 27 ele é bem legal. Você já conseguiu entender. É a composta. Ele te dá o gráfico de duas funções e pede para você olhar para a composta. Tá? Ok. Você já conseguiu fazer. Se sobrar alguma dúvida, a gente pode voltar nele depois. Tinha um pedido anterior do Ivan. Deixa eu dar uma passada aqui. O Ivan é 1.8 da lista 1. Tá? Então vamos lá olhar 1.8 da lista 1. Ele está na página 2 da lista. Isso. Eu vou tentar copiar e colar ele na lousinha para a gente ter um enunciado fácil. Esse aqui. Alguém abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? À vontade. Tá, então vamos lá. 1.8 ficou grandão, né? Tá aqui. É esse cara. É esse, Ivan. Legal. Tá? Ele tá com toda a pinta de ser um exercício que se aplica ao teorema do confronto. Vamos dar uma olhada. Tá, de fato, né? Você sabe... Você tem esta informação aqui super importante, né? Sabendo que o gráfico da f está preso em módulo abaixo, pelo gráfico da função 2 módulo de x, eu quero saber quanto vale o limite de f calculado em x ao cubo sobre x. Então, a gente pode fazer a conta primeiro e depois tentar dizer o que é graficamente isso, tá? Então, esta informação, ela é verdadeira para todo x, né? Então, se ela é válida para todo x, eu posso trocar o x por x ao cubo aqui, tá bom? Então, eu vou ter que um módulo de f de x ao cubo é menor ou igual que 2 vezes o módulo de x ao cubo. Se você quiser, você bota o cubo para fora do módulo, tá bom? Abrindo isso, o que a gente vai ter? Eu vou ter que, tirando o módulo da f, eu vou ter que f de x ao cubo vai estar, se ele em módulo é menor ou igual que o cara, porque ele é menor ou igual que 2 vezes o cara, e maior ou igual que menos 2 vezes o cara, tudo bem? Certinho, né? O que a gente pode fazer? Você pode dividir, você quer f de x ao cubo por x. Então, você pode dividir por x. Aí tem que tomar um cuidado, tá? Na hora de dividir por x, você tem que pensar que o x negativo se comporta diferente do x positivo na hora que eu dividir. Se o x for positivo, eu divido isso aqui numa boa, beleza? Se o x for negativo, na hora que eu dividir, eu vou inverter as desigualdades, tá? Então talvez seja melhor, em vez de fazer isso que eu fiz direto, você vem aqui e divide por módulo de x, tá? Que o módulo de x é sempre uma quantidade positiva, não é? Então, se eu divido por uma quantidade positiva dos dois lados, a desigualdade se mantém. Então, eu vou ter f de x ao cubo sobre x. E aqui, isso aqui não é um alfa, tá? É um 2. 2. E aí, como eu estou dividindo por módulo de x, vamos escrever x ao cubo sobre x.
Tá? Então, em vez de escrever isso desse jeito e ter que quebrar em casos, eu já divido logo por módulo de x, que vai ficar mais rápido. Tá bom? Então eu vou ter isso e abrindo, tá? Esse cara o que que é? 2 vezes módulo de x ao quadrado, né? Mas como x ao quadrado é sempre positivo, o módulo vai embora. Então daqui, abrindo agora o módulo, o que que eu vou ter? F de x ao cubo sobre x menor ou igual que 2x quadrado e maior ou igual que menos 2x quadrado. Tá? Quando x tende para zero, esse cara aqui tende para zero. Quando x tende para zero, esse cara aqui tende para zero. Tá? Se o x tende para zero. Então, como os dois da ponta tendem para o mesmo valor, pelo teorema do confronto, eu vou ter que o limite quando x tende para zero. Tá bom? Direto o teorema do confronto aqui. Tá claro, Ivan? Alguma dúvida? Se você continuasse como eu tinha começado ali, você ia ter que falar, bom, para x maior que zero é tal coisa que acontece. Para x menor do que zero é mais ou menos a mesma coisa, né? Você ia ter as desigualdades invertidas, mas as pontas continuariam tendendo para zero. Então o limite tanto pela esquerda quanto pela direita é zero. Se os dois laterais são iguais, então o limite existe. Tá bom? Joia. A Isabela está pedindo uma da P2 de 2018. Podemos fazer, sim. Eu só não tenho na mão aqui a P2 de 2018. Deixa eu dar um minutinho para eu tentar entrar na página e pegar ela. Qual que é o exercício, Isabela, por favor? Material. Provas antigas 2018. Desculpem, Nossa, você está brincando esse exercício. Tá. Ele é uma trabalheira. Ele foi para a prova. Ele não é conceitualmente difícil, tá? É um problema de máximos e mínimos que, na verdade, para essa prova agora a gente não vai abordar, mas deixa eu contar um pouco a história dele. Ele é um problema de máximos e mínimos, você falou, até já lembrei qual é. Ele teve um índice de acerto assim da ordem de... assim, acerto 100%, ninguém, tá? Ninguém fez o exercício a ponto de ganhar nota integral, mas 80% das pessoas tiraram 0 nele, tá? E por quê? Ele não é um exercício difícil não. Deixa eu pegar a P2 aqui, colocar o exercício para vocês. É a questão 2, né? Bom, a gente tem a solução aqui, eu posso até tentar compartilhar com vocês. Talvez seja mais prático. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir ela no Desmos e a gente pode... No Desmos não, né? No navegador, numa aba ali que estava programada para ser do Desmos. E a gente consegue visualizar. Então, deixa eu colocar em tela cheia. Aqui, perfeito. Um pouquinho, tá, é essa questão aqui. Deixa eu compartilhar a tela dela com vocês e com o pessoal do vídeo. No vídeo já está lá, mas eu queria colocar uma coisa um pouquinho melhor, que é essa aqui. Ela fica mais cheiona. Isso, perfeito. Eu vou pôr para vocês também, só um minutinho. Aqui.
que vocês estão vendo a questão aí, né? Então, vamos dar uma olhada nela. Você tem uma fonte luminosa, pontiforme, e ele descreve como é que fica a função que te dá a intensidade luminosa. Quer dizer, se eu tenho uma fonte luminosa aqui no ponto L, com uma certa potência P, e se você está um ponto X que faz um ângulo alfa com a perpendicular dessa fonte luminosa em relação ao chão, eu te digo quem é a potência, a intensidade luminosa que esse ponto X recebe a partir da fonte L, tá? Então é dada por essa fórmula, onde cai uma certa constante aí que depende de algumas coisas. Então eu tenho a figura 1b, onde você tem duas fontes luminosas. Você pode pensar que é um artista no palco, tá? E aí você tem dois holofotes acesos e ele está passeando aqui em cima desse segmento AB, e a pergunta natural é em que ponto ele tem que ficar para que a luminosidade seja a maior possível. Tá? O exercício pede para mostrar que tem um único ponto. Então, tudo bem. Aí qual que é a restrição que a gente tem? A medida do segmento é metade. Tá? A figura não está realista, mas a medida do segmento AB é metade da altura. Então você tem um palco de 1 metro e os holofotes estão a 2 metros, por exemplo. Ou 50 metros e os holofotes estão a 100 metros de altura, e você quer saber que lugar que o cara tem que ficar para receber a máxima luminosidade. Então isso você se descreve em função desses ângulos α1 e α2, né? Quais são α1 e α2 de modo tal que o cara tem que ficar no ponto em que a intensidade luminosa que ele recebe, que é a soma das duas intensidades, é máxima. Então é um problema de máximos e mínimos clássico, né? O que a gente tem que fazer? Eu quero achar a posição X, que tem que ser ocupada de modo que essa soma seja máxima, né? Então, X é uma coisa que varia, é um número real, né? Que vai variar de 0 até h sobre 2, e essa função. Então, essa função aqui eu tenho que escrever todas essas variáveis somente em termos de x. Tá? E aí, uma vez escrito isso em termos de x, eu vou ter o quê? Que o x varia de 0 até h sobre 2, no intervalo fechado. Isso aqui vai dar uma função contínua de x, então tem uma função contínua definida no intervalo fechado. Portanto, ela vai ter pontos de máximo e mínimo pelo teorema de Weierstrass, e, portanto, vamos encontrá-los. E como é que eu encontro os pontos de máximo e mínimo de uma função no intervalo fechado? Se for máximo ou mínimo no interior, a derivada é zero, e depois eu vou comparar com os valores nos extremos do intervalo. Então eu pego essa função intensidade aqui e escrevo. Se esse cara aqui está numa certa distância x do ponto A, ele vai estar uma distância h sobre 2 menos x de b, porque a distância total é h sobre 2. Então você tem isso. Então, quem é a distância d1? Essa medida aqui. Se aplica um Pitágoras, né? Esse cara ao quadrado é este mais este ao quadrado. Então, d1 vai ser raiz de h2 mais x2. E essa distância da fonte luminosa L2 é um outro Pitágoras, onde esse cateto agora aqui é h sobre 2 menos x. Você vai ter essa forma. E aí os cossenos dos ângulos, que é o que você precisa, você também escreve em função do x, né? Quem que é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o que a gente acabou de achar. Cosseno desse ângulo, cateto adjacente, h, constante, aqui também era constante, dividido por essa hipotenusa. Então, temos aqui os cossenos dos dois ângulos, e, portanto, eu consigo escrever a minha função intensidade luminosa exclusivamente em termos da posição x da partícula, ou do artista ali, né? E aí eu quero saber qual é o ponto onde isso aqui assume o maior valor. É uma função contínua, né? Ela depende de x de maneira quadrática e depois uma raiz cúbica de um cara ao quadrado. Então, tudo aqui é contínuo, não dá zero nunca no denominador, né? Quando x for zero, isso aqui nunca vai, nenhum dos denominadores zero. Quando x for h sobre 2,
nenhum dos denominadores vai zerar também, então não tem nenhum problema, né? Os denominadores nunca assumem valor zero. Então, uma função contínua no intervalo fechado e derivável no interior. O que o Weierstrass diz? Contínua no fechado tem máximo e mínimo. Se é derivável no interior, todo ponto de máximo ou mínimo do interior vai ter derivada zero. Então eu troco essas constantes que estão aqui em cima, chamo de A e B, e sigo fazendo as contas, né? Derivo a função dessa expressão simpática aqui. E eu quero mostrar que este cara... Eu quero mostrar que tem um único ponto de luminosidade máxima. Então eu quero mostrar que essa função aqui tem um único ponto onde ela vale zero. Como é que eu mostro que uma função só tem um ponto onde ela vale zero? Bom, isso aqui zerar é zerar o denominador. Então olho para o denominador e vou mostrar que o denominador é uma função cuja derivada é estritamente negativa. Então o numerador é uma função decrescente. No zero ele tem um valor positivo e no h sobre 2, que é o outro extremo, ela tem um valor negativo. Qual que é a brilhante conclusão? O numerador é positivo quando x vale zero, negativo quando x vale h sobre 2 e a derivada é negativa. Se ela é positiva num ponto e negativa no outro, ela vai ter pelo menos um zero, teorema do anulamento. O numerador é uma função contínua de x. Então ela tem pelo menos um zero e como a derivada é negativa, ela é estritamente decrescente, portanto esse zero é único, só pode ser atingido uma única vez. Isso mata o fato de I' ser zero num único ponto, ou seja, ela tem um único ponto crítico no interior. E por que esse ponto é um ponto de máximo? Porque antes do ponto onde ela vale zero, a derivada era a g, o numerador é positivo, porque ela era decrescente tendendo a zero, portanto ela é positiva, então o numerador é positivo, o denominador é sempre positivo, né? Então a minha I' é positiva antes desse ponto onde vale zero e é negativa depois. Então esse ponto é um ponto de máximo local. Tudo bem? Então se ele é um ponto de máximo local, ele é o único ponto de máximo dessa função, porque nos extremos, né, quando x vale 0 e x vale h sobre 2, ela vai atingir valores menores do que ela atingiria naquele ponto. Tá bom? Então é um único ponto de máximo local. O que mais? Tem uma observação. Você poderia concluir que o ponto crítico é de máximo calculando a segunda derivada, mas isso é maluquice. É um teste da segunda derivada que eu nem falei ainda. Vamos deixar para depois da prova. Tá bom? É um problema que conceitualmente ele é simples, mas as expressões são muito complicadas e as pessoas naquela ocasião se embananaram com essa questão. Tá bom? Você entendeu conceitualmente o que precisa ser feito? Você precisa mostrar que a derivada tem um único ponto onde ela vale zero. Tem uma única raiz. E para mostrar que uma função tem uma única raiz, por exemplo, basta mostrar que ela troca de sinal em dois pontos diferentes. Portanto, vai ter alguma raiz ali no meio. E para mostrar que é única, você mostra que ela é estritamente crescente ou decrescente no intervalo. E para ver se é crescente ou decrescente, basta ver que a primeira derivada é sempre positiva. Legal. Então esse é um exercício difícil, né? Ele foi catastrófico em termos de avaliação. Vamos ver se tem mais algum da lista que vocês queiram ver ou algum outro exercício de prova antiga. Aí é com vocês. Eu esperaria uma enxurrada de pedidos aqui. Afinal de contas, tem uma prova na segunda, né? Foi catastrófico, Ivan, infelizmente, tá? E olha que a gente ainda deu uma facilitada na versão original do exercício. Tá, o 27 da lista 2 a Daniela está pedindo, é o que a Isa tinha pedido, mas já fez. Vamos fazer o 27, ele é bem legal. Lista 2. Deixa
Deixa eu abrir o 27 aqui. Vou copiar ele na luzinha e a gente resolve, tá? Isto. Ok. Deixa eu só marcar aqui na luzinha que esse que a gente acabou de fazer é da lista 1, tá? Vamos para a lista 2. Eu já vou pôr a luzinha para vocês, só um minuto. Colar a figura aqui, ficou gigantesco o enunciado. Acho que assim tá bom. Ué, ficou feio. Tentar diminuir ele para um tamanho razoável. Assim. Tá bom. Para vocês agora, para todo mundo ver. O vídeo ficou preto, só um minutinho, eu já vou acertar. Então vamos lá, acho que todos estão acompanhando a luzinha agora, sim, tá? Esse é o exercício 27. De novo, uma questão de transferência, você tem o gráfico de duas funções deriváveis, tá? Então esse é o gráfico da f. O gráfico da f está aqui. O gráfico da g está aqui. E ele pede para você olhar para a função composta, tá? Então o que é a função composta? Vamos lembrar disso. A gente tem que h de x é f calculado em g de x, né? F bola g é isso. Tá? A informação que a gente tem é que está dita ali no gráfico, na verdade, né? Que 1 é um ponto de mínimo local da g, tá? Então, g de 1 é igual a 1. E é um ponto de mínimo local. O que quer dizer que ele é um ponto de mínimo local? Ele é um ponto de mínimo local, deixa eu mudar a cor aqui para a gente ver. Tem um pequeno intervalo em volta do 1, onde o valor da g é o menor possível, né? Então, se tem um intervalo aberto, onde esse cara é o menor valor possível, isso quer dizer que ele é um mínimo local. E se é um mínimo local num intervalo aberto, o que o teorema de Fermat diz pra gente? Que a derivada no ponto 1 vale 0. Tá bom? Então, a pergunta é: o que a gente pode dizer a respeito do ponto 1 para a função h? Quanto que vale h de 1? Né? Eu não consigo obter essa informação a partir da figura, porque vai ser f de g de 1. G de 1 vale 1, né? F de 1. F de 1 não é um valor que está bem determinado, né? F de 1 é esse cara aqui, né? Eu não consigo calcular nada. F de 1 que é h de 1. Não consigo saber quanto vale. Tudo bem. Porque ele não está perguntando o valor, ele está perguntando sobre o fato de 1 ser um ponto de máximo ou mínimo da função h. Então, como é que eu faço para saber se é um ponto de máximo ou mínimo? De novo, eu consigo um pequeno intervalo aberto em volta do ponto 1, não esse 1, tá? Tem um intervalo aberto em volta do ponto 1. Esse eixo x aqui é o domínio da função h, né? Aqui, esse eixo é o domínio de h. E nesse eixo y aqui a gente tem a imagem da h, tá bom? Então, eu tenho um intervalo aberto em volta do domínio, em volta do ponto 1, todo contido no domínio da função h. Para saber se é um ponto de máximo ou mínimo, como ele está no interior, eu vou olhar para a derivada.
quanto vale h' de x? Vamos olhar. Pela regra da cadeia, isso é f' de g de x vezes g' de x. Tá bom? E, portanto, quanto vale a derivada h' no ponto 1? Vai ser f' de g de 1 vezes g' de 1. Só que g' de 1 a gente viu que é zero, né? Então esse cara é zero. Portanto, o que eu posso concluir? Que a primeira derivada da função h no ponto 1 vale zero. E se ela vale zero, isso quer dizer que ela é um candidato a máximo ou mínimo. Não quer dizer que seja máximo ou mínimo com certeza. Tá? Então, isso aqui me garante o quê? Implica que o ponto x0 igual a 1 é candidato a um ponto crítico, né? Candidato a máximo ou mínimo local de H. Tá? Então, com isso, você já joga fora as duas primeiras alternativas. Para saber se é um ponto de inflexão ou não, eu precisaria olhar para a segunda derivada. Vamos ver se ele é um ponto de mínimo ou de máximo local. Tá? Para olhar se ele é um ponto de mínimo, vamos fazer um rabisco geral aqui. Ó. Você tem uma função. O que é um ponto de máximo local? Né? Ponto de máximo local, a gente sabe que a primeira derivada é zero, reta tangente horizontal, mas ele tem que ter uma carinha mais ou menos assim, né? Ou seja, a função tem que ser crescente antes e decrescente depois. E para um ponto de mínimo local é o contrário, né? A reta tangente continua horizontal, mas ele tem que ser decrescente antes e crescente depois. Isso, ser crescente antes e decrescente depois, quer dizer o quê? Para ser crescente, a primeira derivada tem que ser positiva antes do x0, e negativa depois do x0. Ela vale zero no x0, positiva antes e negativa depois. Isso é crucial, tá? Então, isso é o que caracteriza um ponto de máximo local. Bom, junto com o fato da f' de x0 ser igual a zero. E um ponto de mínimo local é o contrário. A gente vai ter que f' é negativo antes, positivo depois e zero no ponto. Tá bom? Então eu vou ter que olhar para essas duas coisas para a função h, né? Então vamos lá. Se eu pegar um x um pouquinho menor do que 1, né? O que eu posso dizer a respeito da derivada da h? H' de x. Bom, a h' de x tem aquela fórmula, ela é f' de g de x vezes g' de x. Vamos tentar olhar para o sinal. Se o x é um pouquinho menor do que 1, a g tem derivada negativa, né? O coeficiente angular, a g é decrescente. Então, esse cara aqui é negativo. E o que eu posso dizer a respeito da f'? Aí tem que tomar um cuidado, né? E nós vamos tomar esse cuidado. Se o x está um pouquinho antes do 1 e a função é decrescente, aonde que está o g de x? Se eu estou com um ponto menor do que 1, como a função é decrescente, o g de x é maior do que 1, né? Então, se eu pego esse x aqui, o meu g de x está aqui. Certo? E, portanto, quanto que vai valer a derivada da f nesse ponto? Nesse ponto, a derivada da f é negativa, né? Olha o coeficiente angular da reta tangente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta tangente aqui razoável. Está aqui. Tá bom? Então, para x menor do que 1, o g' de x é negativo e o f'
do g de x também é negativo. Tá claro esse argumento? Isso aqui é muito importante. É uma discussão bem interessante. Então, se o produto de duas coisas produto de duas coisas negativas é positivo. Então, antes do ponto 1, a galinha é negativa, é positiva, desculpa. Então a função é estritamente crescente, tá? Se o x for maior do que 1, como é que vai ser? Vou fazer de outra cor lá, né? Quem que vai ser a galinha de x de novo? Vai ser, pela regra da cadeia, f' de g de x vezes g' de x. E vamos analisar os sinais. Fazer de vermelho, né? Ficar branco, vermelho e preto, tricolor, né? Então, se eu pego um x um pouquinho maior do que 1, o g de x, a g' é positiva, né? Porque ela é crescente. Então, esse cara aqui com certeza é positivo. Tá? Então, e aí, sendo positivo, o que a gente conclui? Que o g de x vai ser um valor um pouquinho maior do que o g de 1, que é 1. Tá? Então, o g de x ele vai estar depois do 1 também. Né? O que você pode pensar assim, se o x é menor do que 1, né, o g de x ele bate no 1 e volta. Né? Pensa no x andando aqui embaixo, conforme o x anda antes do 1 ele vem, bate no 1 e volta. E esse eixo y da g é exatamente o domínio da f. Então, o g de x preto antes do x ele bate no 1 e depois volta para cá. Então, o g de x vai estar aqui na frente e a reta tangente também vai ser negativa. Tá bom? Vou tentar fazer uma reta tangente, né? Aqui assim. Tudo bem? Então, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da f no ponto g de x, quando x é maior do que 1, também é negativo. Então, f' derivada negativa. Né? E aí eu vou ter então que h é o produto para x um pouquinho maior do que 1 de um número negativo com um positivo, isso é menor do que 0. Então, montando aquela tabelinha que a gente faz para estudar crescimentos e decrescimentos, né? Eu vou ter aqui o meu ponto 1, e aqui eu vou ter o sinal da h' e, portanto, crescimento e decrescimento da h. Quando x é menor do que 1, a h' é negativa e, portanto, h é decrescente. Desculpa, positiva, né? Positiva e, portanto, h é crescente. Cadê? Positiva e, portanto, h é uma função crescente antes. Depois do 1 ela é negativa e, portanto, a função é decrescente. Qual que é a conclusão? Essa análise, essas três coisas juntas, tá? Derivada ser zero num ponto diz que ele é candidato a ponto de máximo ou mínimo. Crescente antes e decrescente depois diz que 1 é um ponto de máximo local da h. Tá bom? Então aí você marca ali a alternativa E. Tá certo? Vou ver se eu acertei. 27, letra E, certa resposta. Tá bom? Vamos tentar olhar porque essa coisa... Bom, mínimo local a gente já viu que não é. Para olhar se é um ponto de inflexão, vamos aproveitar e discutir a alternativa C em paralelo aqui, né? Já resolvemos o exercício, tá? Mas para tentar olhar se um ponto é ponto de inflexão, o que a gente viu? Se ele está no interior do domínio, quem diz se é um ponto de inflexão ou não é a segunda derivada que vai contar com cavidade do gráfico para a gente, né? Então, quem que é o h duas linhas? Você tem que derivar isso aqui, né? Então, vai uma regra da cadeia de novo.
Deixa eu ver, tem um comentário ali no chat. Cadê? Tá, por que a derivada é negativa quando x é menor do que 1? Vamos ver isso já, Graziela. Quando x é menor do que 1, tá? Quando x é menor do que 1, é esse pontinho que está em preto aqui, tá bom? Ele é um ponto que está em preto. O g de x, você concorda que é maior do que 1? Porque 1 é um mínimo local, né? G de 1 vale 1. E se ele é um ponto de mínimo local, quer dizer que antes ou depois do 1, num pequeno intervalo, ela vai ter que assumir valores maiores do que 1, tá? Então, se o x é menor do que 1, o g de x é maior do que 1. Então, aonde que está o g de x? Está depois do 1. E onde que vai estar o h de x? O h de x? H de x é f calculado em g de x. F calculado em g de x dá um número aqui, mas não importa o valor. O que importa é que eu estou vendo que nesse ponto, toda vez que o x for maior do que 1, a função é decrescente. Se ela é decrescente, a derivada dela nesse ponto é negativa. Tá bom? Então, f', né? O f do g de x está aqui, ó. Então, esse ponto aqui é o f do g de x para a gente. Nesse ponto, a inclinação da reta tangente é negativa. Então, quer dizer que a derivada da f com relação à variável no domínio é negativa. Então, f' de g de x é negativa toda vez que o x for maior do que 1. Por quê? Quando x é maior que 1, o g de x é maior do que 1, e nesse ponto a inclinação do gráfico da f é negativa. F' de alguma coisa é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da f nessa coisa. Tá claro? Então, como a f é decrescente nesse ponto, f' em qualquer um desses pontos aqui é negativa, né? F' é negativa para qualquer ponto até esse cara aqui, ó. Antes dele a f' é sempre negativa, a função é decrescente. Depois ela fica positiva. Tudo bem? Faz sentido, tá certo, e é assim que é para pensar mesmo, tá bom? Então vamos tentar voltar na nossa continha. Você vê, tudo que a gente está falando é consequência da regra da cadeia e do teorema do valor médio, né? O teorema do valor médio entrou aqui para dizer, olha, como a função é decrescente, a reta tangente tem coeficiente angular negativo e vale a volta. O TVM diz exatamente a volta, né? Se a derivada é negativa no intervalo, então a função é decrescente. Tá? Então vamos tentar olhar para essa coisa do ponto de inflexão, e para falar do ponto de inflexão eu vou precisar derivar de novo. E para derivar isso aqui eu vou derivar esse produto, né? Então a regra do produto, para derivar esse cara, vai ser a derivada do primeiro, vai ser uma regra da cadeia. Então é a derivada da de fora, derivada de f', f duas linhas, calculada em g de x, vezes a derivada da de dentro. Tá? Copia a segunda, então vai ficar um g' de x ao quadrado, mais copia a primeira e deriva a segunda. G duas linhas de x. E eu vou ter que olhar, por exemplo, quanto vale h duas linhas de 1. Isso vai ser f duas linhas de g de 1 vezes g' de 1 ao quadrado, mais... Aqui não tem duas linhas, desculpa, é só f', tá? Vou deixar a borracha aqui. F' de g de 1 vezes a g' de 1. G duas linhas de 1, desculpa. Então vamos lá. Esse cara aqui é zero, né? Então, ainda bem, eu não preciso me preocupar com essa primeira parcela. Aí a gente tem que olhar essas coisas. Quanto vale o g duas linhas de 1? G duas linhas dá a concavidade do gráfico da g, né?
Nesse ponto tem boca para cima, o gráfico da G. Portanto, G duas linhas de 1 é positivo. Quanto vale F' de G de 1? G de 1 está aqui, F' é negativa, né? Porque a F é decrescente ali. Então esse cara aqui é negativo. Então qual que é a brilhante conclusão? A primeira parcela vale 0, a segunda é negativa. H duas linhas de 1 é negativo. O que isso me garante? Que esse cara não pode ser um ponto de inflexão, porque se ele fosse um ponto de inflexão, a segunda derivada é igual a 0. Tá bom? Então isso me garante que 1 não é ponto de inflexão de H. Então, portanto, a alternativa C também é falsa. Então, a gente achou a certa e mostramos que todas as outras estão erradas. Tudo bem? Mais algum que vocês queiram ver? Vinte e quatro. Deixa eu achá-lo. 24. Tá aqui. Mais um desses de transferência, né? Deixa eu pegar o enunciado aqui pra gente. Tá. Aqui. Então, é um exercício mais ou menos concreto. Então, vamos coletar as informações. Você tem essa F, né, ela tem uma carinha ali, ó, AX mais B sobre x quadrado, né? Onde A e B são números reais. Tá? É claro que o domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais, exceto a origem. Não posso calcular f no zero. E a gente sabe que 1 é um ponto de máximo local e que o produto dos valores da f em 1 e menos 1 é menos 3. Então quer descobrir o A e o B. Tá, vamos lá. Então eu estou te dando duas informações, que é o fato de ser um máximo local, é uma informação, e a outra informação é que o produto da função naqueles dois pontos é menos 3. Então, tendo essas duas informações, descubra dois números. Faz todo sentido. O que quer dizer que o número 1 é um ponto de máximo local? Aqui tem duas informações, na verdade, mas talvez a gente precise só de uma, né? Dizer que é um ponto de máximo local garante para mim que f' de 1 é igual a 0, tá? Então, vamos calcular quanto vale f' num ponto x qualquer. Meu cachorrinho está nervoso. Nunca entendeu essa questão. Deriva ax, derivando, vai dar a bx2, b sobre x quadrado. Você pensa que é b a menos x2, né? Porque a regra do tombo, a menos 2b sobre x3. Tá bom? Então eu vou ter que a menos 2b, quando x for 1, isso aqui só igual a 0. Portanto, uma primeira relação que eu tenho é que a é igual a 2b. A segunda informação que é dada é o valor da f no 1 e no menos 1, né? Então, quanto vale f de 1 vezes f de menos 1? Isso está dito que é menos 3. F de 1 vai valer A mais B. Né? F de menos 1 vai valer B menos A. Isso é igual a menos 3. Tá? E, portanto, o que eu tenho ali? Eu vou ter um B2 menos A2 igual a menos 3. Tá?
Então eu tenho uma informação importante sobre A e B e outra informação importante sobre A e B. O que a gente faz? Substitui e resolve, né? Então ali o que a gente vai ter? Jogando a primeira na segunda, eu vou ter b² menos 4b² igual a menos 3. Tá? E, portanto, resolvendo o que precisa ser resolvido aqui, o b vai ter que ser igual a mais ou menos 1. E daí, o a vai ser a 2 ou menos 2. Tá? Então, o que a gente espera como respostas possíveis? 3 não, né? Menos 2. E aí, portanto, a gente tem que o A mais B pode ser ou 3 ou menos 3, né? E não te ajudou muito, então você está na dúvida entre A e E. Qual é uma informação importante que a gente usou, que a gente não usou e que está dada aí? A gente usou ela pela metade, né? A gente usou que o fato de ser um máximo local diz o quê? Que a primeira derivada é zero, mas se fosse um mínimo local, a primeira derivada também podia ser zero. Então, faltou usar essa coisa aqui, né? O que quer dizer que ela é um máximo local? Que antes a derivada precisa ser negativa e depois a derivada precisa ser positiva, né? Depois eu vou comentar rapidamente um outro jeito da gente fazer isso, olhando para a segunda derivada, tá? Talvez eu não demonstre agora, não vai dar tempo, mas eu já falo isso. Então, dizer máximo local aqui no caso quer dizer o quê? Que x... Quando eu falo menor do que 1, não é tipo menos 10.000, tá? É um x num pequeno intervalo em torno do ponto 1, né? X menor do que 1 vai implicar para mim que o f' de x, se é um máximo local, né? É máximo, ela tem que ser positiva. E x maior do que 1, a derivada precisaria ser negativa. Bom, a derivada está aqui, né? Então, quando x for maior do que 1, né? O que vai acontecer? Se o x for maior do que 1, esse número aqui é menor do que 2b, né? Então, eu vou ter uma coisa... Eu vou querer que isso aqui seja negativo. Para isso aqui ser negativo, o que eu vou ter que concluir? Que o A vai ter que ser menor do que menos 2b, tá bom? E para o A ser menor do que menos 2b, se o B for positivo, o que vai acontecer? Cadê? Se o B for positivo e o A for menor do que menos 2b, o A teria que ser menor do que 2. Só que se o B for 1, o A tem que ser 2, né? Então não dá certo. Então tem que ser... Isso aqui vai me implicar que o A e o B tem que ser negativos. Vocês entenderam a análise? Se o A e o B forem negativos, né? Ou seja, menos 1 e menos 2... o f' vai ser negativo toda vez que o x for maior do que 1 e vai ser positivo quando o x for menor do que 1. Então, se A e B são negativos, é menos 3. Tá bom? Então, o A tem que ser menos 1, o B tem que ser... o A menos 2, o B menos 1, A mais B tem que ser menos 3. E aí, portanto, isso te dá a alternativa A como resposta. Certo? Dúvidas? O Gustavo... Peraí, vamos lá. Lara fez uma pergunta. Por que a f' tem que ser negativa? A f' tem que ser negativa não é sempre, né? No ponto em questão lá, ela precisa ser 0. F' de 1 tem que ser 0.
mas ela tem que ser negativa depois do ponto 1, né? Para a função ser decrescente. O cara tem que ser máximo local, a derivada tem que ser positiva antes, ele sobe até aquele valor, e a derivada negativa depois ela decresce após aquele valor. Tá? Então, você faz essa análise aqui. Tem umas sugestões ali no chat que é exatamente a coisa alternativa que eu ia falar, que é olhar para a segunda derivada, mas calma. Fazendo análise sem olhar para a segunda derivada é isso. Quando x for maior do que 1, eu quero que essa quantidade seja negativa. Tá? Então você tem duas opções, né? Você tem que f', vou ver se já é melhor escrever explicitamente aqui, ó. F' ou é menos 1 mais 2 sobre x, desculpa, menos 2, né? Estou pensando aqui que o A é menos 2 e o B é menos 1 sobre x3, ou f' de x é A igual a 2 e B igual a 1. Tá. Dessas duas, qual delas é que quando x for maior do que 1 vai dar uma quantidade negativa? Se o x, nessa aqui, ó, se o x for maior do que 1, esse cara vai dar menos do que 2, né? E, portanto, 2 menos uma quantidade menor do que 2 vai ser positiva. Então, essa aqui não presta, né? Essa aqui é maior do que 0 se o x for maior do que 1. Então, tchau. E essa aqui vai ser negativa se o x for maior do que 1. Né? Se o x for maior do que 1, essa quantidade aqui é menor do que 2, e, portanto, quando eu subtraio 2 fica negativo. Então, E você verifica que quando x for menor do que 1, essa aqui vai ser positiva também, né? Porque aí essa quantidade é maior do que 2, subtraindo 2 ela fica positiva, e aqui daria o contrário. Tá bom? Então, a gente precisa ficar com essa f' aqui. Essa é a análise que você faz olhando para a primeira derivada. A coisa alternativa que a gente tem, eu posso comentar rapidamente, é o que a gente chama de teste da segunda derivada. Diz o seguinte: se você tem que x0 é um ponto crítico, né? O que isso quer dizer? Que a primeira derivada da função nele vale 0. Então, o que a gente conclui é o seguinte: se f duas linhas de x0 for positiva, isso implica que x0 é um mínimo local. E se a gente precisa que a f seja de classe C2 aqui, tá? Se f duas linhas de x for negativa, x0 é um máximo local. Tá, se vocês quiserem, não vou demonstrar agora, a gente pode fazer isso na aula que vem. É tranquila a ideia, tá? Mas a intuição é mais ou menos a seguinte: você vai pegar um ponto, você tem lá teu ponto x0, que você sabe que é um ponto crítico, tá? O que quer dizer que ele é um ponto crítico? Que a reta tangente é horizontal aqui, né? E o que esse cara está dizendo é o seguinte: se a f duas linhas for positiva, então ele é um mínimo local. Por quê? Se a função for de classe C2, f duas linhas positiva nesse ponto, quer dizer que ela vai ser positiva perto desse ponto. E se uma função é positiva, ela tem segunda derivada positiva no intervalo, ela tem boca para cima. Portanto, ela vai ter que ter essa cara aqui. Esse ponto é um ponto de mínimo local, tá? E se a segunda derivada é negativa, ela vai passar por esse ponto com reta tangente horizontal e boca para baixo. Portanto, ela vai ser um ponto de máximo local, tá? E se a segunda derivada for 0, aí ele é um ponto de inflexão, né? Ela pode ser assim, né? Vem com boca para baixo e depois com boca para cima, tá? Então,
O caso da situação laranja é o que f duas linhas de x0 é igual a 0. Ou o contrário, né? Viria assim também. Tá bom? Então, se a primeira derivada é 0 e a segunda é positiva, é um mínimo local. Então, à luz desse resultado, a gente prova ele facinho. Consequência do TVM de novo. A gente prova ele facinho amanhã. Usando isso aqui, o que a gente vai ter? Eu vou ter... Quem que é o f duas linhas? F duas linhas de x, né? Voltando nesse problema. O f duas linhas vai ser o quê? Eu vou ter 2b a menos 3. Vai ficar 6b sobre x à quarta. Se eu quero que esse ponto seja um ponto de máximo local, eu vou querer que o f duas linhas de 1, para ser um ponto de máximo local, tem que ser negativo. Desculpa, menor que 0, tá? Então, para isso aqui ser negativo, quanto é o f duas linhas de 1? 6b, né? Para 6b ser negativo, o b tem que ser negativo. Tá bom? Então, se o b é negativo, o a também é negativo e a soma deles é menos 3. Tá bom? Então isso usa o teste que a gente chama de teste da segunda derivada. Tá bem? Isso funciona. Tá tudo certinho. Pedro, cuidado. Se a segunda derivada é 0, não necessariamente é um ponto de inflexão. Tá? Sugestão para você, pega a função f de x igual a x elevado à quarta. Você vai ter que a primeira derivada no 0 é 0, a segunda derivada no 0 é 0, e a função tem boca para cima ali, né? X à quarta ela não é uma parábola, mas ela se assemelha a uma parábola, tá bom? Então, o que a gente tem é que se o ponto é de inflexão, então a segunda derivada é 0. Do mesmo jeito que se o ponto é de máximo ou mínimo, então a primeira derivada é 0, mas a primeira derivada ser 0 não garante que é máximo ou mínimo, tá bom? Aí você pode dar, depois a gente pode até brincar um pouco com isso, quer dizer, você tem coisas do tipo, se a primeira derivada é 0 e a segunda derivada é 0, dá para fazer alguma coisa? Dá, olha para a terceira, olha para a quarta. Você pode fazer esse que eu falei de teste da segunda derivada, você pode fazer o teste da enésima derivada, se quiser. Tá? Mas, em geral, para estudar máximo e mínimo, uma análise no sinal da primeira derivada, em geral, é mais conveniente. Você precisa fazer menos conta. Nesse exercício, no 24, a segunda derivada matou assim de forma cabal, né? Mas poderia não ter acontecido. Poderia calhar da segunda derivada no 1c0 e ela ainda ser um ponto de mínimo, tá? É um ponto onde a primeira derivada é 0, a segunda derivada é 0 e o ponto é um ponto de mínimo global até, se você quiser. E o exemplo é f de x igual a x à quarta, tá bom? Então tem que sempre tomar cuidado com quando um teorema tem uma implicação num sentido só e quando ele é C e só C. O teorema de Fermat e o teorema que dizia quando um ponto era ponto de inflexão são ida, né? Se é máximo, então a derivada é 0. Ponto. Máximo ou mínimo. Se é ponto de inflexão, então a segunda derivada é 0. Ponto. Não fala nada a respeito da volta porque pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Tá bem? Cada caso é um caso ali. Tá bom, gente? Eu acho que já temos ali 9h20 passadas. Vocês têm outra aula para assistir agora, provavelmente. Não quero tomar o tempo de vocês. A gente se vê de novo amanhã às 9h20, tá? Última aula antes da prova que começa na segunda-feira. Tá? Desejo para vocês, então, um bom dia, bons estudos, que vocês se cuidem e fiquem bem. Tá? Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, gente.